Conexão Jovem Podcast. Provérbios, 31 dias de sabedoria. Podcast. Episódio 23. Não se esgote tentando ficar rico. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Eu sou a Paula. E eu sou o Renato. Nós somos do grupo Conexão Jovem da IEQ Polvilho. E hoje chegamos ao nosso 23º dia do desafio. E olha, Provérbios hoje traz uma palavra que é um verdadeiro alerta para a nossa vida. E é uma palavra muito atual, viu? Que serve para mim, para você, para todos, né? Que às vezes estão nessa correria, querendo conquistar, mas sem perceber o quanto isso pode estar roubando a paz e a nossa energia. Isso mesmo. Então, bora para a leitura do capítulo de hoje? Bora lá! Provérbios, capítulo 23. Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encoste a faca à sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem se deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos, às palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando seus lábios falarem com retidão. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Ouça o seu pai que o gerou. Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. Como o assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis. De quem são os ais?
De quem as tristezas? E as brigas? De quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas? De quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro, e dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Amém. O nosso foco hoje tá um pouco diferente. Ele será nos versículos 4 e 5, que dizem assim. Até vou ler aqui na Bíblia. Os versículos 4 e 5 estão assim. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Sabe o que eu lembrei? Daquele ditado bem popular. Dinheiro na mão é vendaval. Né? E se voa mesmo, como águias pelo céu. E isso não é só um conselho, né? É um alerta muito sério da parte de Deus. Olha isso, não se esgote. Deus sabe que essa busca desenfreada cansa, adoece e muitas das vezes acaba nos destruindo. Verdade. E quantas pessoas vivem exatamente assim, né? Trabalham sem parar, se sobrecarregam, se afastam da família, dos amigos, da igreja e acham que quando tiverem mais dinheiro, aí sim vão ter paz, vão descansar, vão ser felizes. Só que nunca chega esse momento. Isso é uma armadilha, né? Porque o texto ainda fala, né? Que as riquezas criam asas e voam como águia pelo céu. Né? Quanto mais você corre atrás, mais parece que elas escapam, né? Sim. E é bem aquilo que todo mundo fala, né? Quanto mais ganha, mais gasta. Isso é verdade. Então, às vezes a gente acha, não, porque se eu tiver o outro emprego melhor, eu vou ganhar mais, aí eu vou ter dinheiro para passear, para viajar, tudo. Só que o ganhar mais, às vezes exige que você gaste mais para trabalhar, compre outras roupas. Gente, não adianta a gente ficar correndo atrás do dinheiro, não. No meio dessa corrida, perde o que é mais precioso: o tempo com Deus, momento com a família, saúde física, saúde emocional. E olha, né? Porque isso não quer dizer que Deus é contra, assim, trabalhar muito, prosperar, ficar rico, né? Claro que não. Mas o problema é quando isso se torna uma obsessão, quando ocupa o lugar de Deus no nosso coração. É isso. Deus quer que sejamos responsáveis, sim, mas também que confiemos nele. Porque quando buscamos primeiro o reino, as outras coisas nos são acrescentadas, do jeito certo, no tempo certo e de forma, né, que não traz um peso nem tristeza. É verdade. E tem gente que trabalha tanto, se desgasta tanto, que perde até o prazer de viver, né? Vive ansioso, preocupado, né? Cansado, exausto. E no final olha para trás e percebe, né? Que perdeu anos correndo atrás do vento. Sim, por isso, né, que o recado de Deus hoje ele é bem claro. É simples e claro. Não se esgote tentando ficar rico.
Tenha bom senso. Viva com equilíbrio, confie em Deus, cuide de você, da sua família, da sua vida espiritual. Não deixe que a busca pelo ter roube a sua paz e o seu propósito. É verdade. Às vezes a gente quer tanto, né? Busca tanto e acaba deixando, né, o foco principal, que deveria ser, né, o foco principal, que é a nossa família, né, que é o nosso tempo com Deus. Uhum, Acaba ficando doente sim. e perde, né? Acaba perdendo tempo, né? Isso que é o complicado. Sim, e eu conheço um monte de gente que fala, que quando eu aposentar, eu vou aproveitar a vida. Quando eu aposentar, eu vou fazer trabalho voluntário. Gente, as pessoas precisam da gente hoje, né? A gente não sabe. O meu pai, ele já comentou uma coisa comigo, ele falou: "Poxa vida, né? Quando vocês eram pequenos, eu tinha que trabalhar para sustentar vocês e não ficava perto de vocês. Agora que eu me aposentei, agora que eu tenho tempo para ficar em casa, vocês é que têm que trabalhar." Né? E, e é uma pena, né? A gente ter que trabalhar tanto. A gente não vai ficar rico trabalhando, gente, é fato. Se a gente não nasceu numa família afortunada, é difícil a gente ficar rico. E não é, e ficar rico não é sinônimo de quase nada. A não ser você ter condições mais fáceis de comprar as coisas, porque riqueza não compra saúde, não compra amor, não compra carinho, não compra é, um abraço, sabe? Felicidade em geral, né? A felicidade geral, que tá nas coisas pequenas do dia a dia. Tem até pessoas, né, que fazem uma piada com isso daí. Eles falam assim, dinheiro não traz felicidade. Aí o outro fala assim, então me dá o seu dinheiro e seja feliz. É, bem assim. Ai, Mas a gente tem que aproveitar mesmo, né, o tempo que a gente tem para cuidar da saúde, cuidar da nossa família, né, e principalmente da nossa vida com Deus. Eu acho que esse é um recado que Deus deixou pra gente e às vezes a gente ainda fica, né, dando murro em ponta de faca, sim. né? E vamos para a reflexão de hoje. Vamos lá. Então, a reflexão de hoje é: você tem vivido de forma equilibrada ou tem se esgotado, se sobrecarregado, colocando o trabalho, o dinheiro e as preocupações materiais acima de tudo? Hoje Deus te convida a refletir, né? O que realmente tem valor para nossa vida? Então Nossa, fica aí, né, a reflexão. O que a gente está dando mais valor na nossa vida, né? sim. E o desafio de hoje, vamos lá. O desafio é assim: separe um tempo para você fazer uma pausa. Respira, olha para sua rotina e não é a rotina da professora da sala de aula, hein? É a sua rotina do dia a dia. E pergunte a si mesmo: o que está me esgotando? O que eu posso ajustar? Faça uma lista de pelo menos duas prioridades que você quer reorganizar. Seja mais um tempo com Deus, com a sua família, cuidar da sua saúde ou simplesmente descansar um pouco mais. Faça esse desafio porque, sem querer, né? Sem saber que a gente ia fazer esse episódio, porque Deus mostra a cada dia, né? O que a gente vai fazer, a gente não tinha os 30 dias, 31 dias prontos antes, né? E eu já vim fazendo, né? Conforme a gente foi lendo, estudando, aprendendo sobre provérbios, sobre a palavra de Deus, eu já vim fazendo essa reflexão, né? Nesses dias, nesses outros 22 dias. E, e aí eu resolvi reorganizar minha vida, estabelecer prioridades. E como eu comentei no outro episódio, Deus falou bastante comigo, né? Sobre cuidar da minha saúde. E eu já estabeleci cuidar da minha saúde como uma prioridade. E,
E eu já tô falando aqui para vocês, né, que a minha segunda prioridade vai ser terminar a minha pós-graduação, que eu comecei, e, e a terceira prioridade, que na verdade é a primeira, é estar mais presente lá na igreja, na verdade, né? A gente conseguiu ir no culto na sexta-feira. A gente está morando longe, né? Não é fácil estar indo congregar todos os dias. E a gente estabeleceu como meta aí alguns dias da semana também, né? Pelo menos um dia da semana a gente tá conseguindo ir também. Porque a gente sente a falta, né? Como a gente está bem longe, em uma cidade bem distante agora, a gente sente a falta de estar em comunhão com os nossos irmãos. E Deus tem falado com a gente, né, em nosso coração. E faça isso também, estabeleça prioridades, né, para vocês. E reorganize a sua vida, a sua rotina, porque realmente a gente precisa viver a palavra, não só falar. A gente precisa viver aquilo que a gente prega. Então, seja para nós, seja para nossa família, seja para os nossos filhos, se nós estamos sendo vistos e estamos sendo vistos primeiramente por Deus. Então, a gente precisa viver aquilo que a gente prega de acordo com a palavra. Não quero ser hipócrita, né? Falar assim, ela fala, lê o livro de Provérbios inteiro e não faz nada. Não, eu estou me empenhando. Santo a gente não é, né? Mas a gente está buscando viver, buscar a santidade a cada dia. E como é o tema, né, desse desafio, né? Provérbios, 31 dias de sabedoria. Então a gente tem que ter sabedoria, né? Sabedoria em colocar metas, em cuidar, né, daquilo que realmente importa, né? Não só ganhar dinheiro, né? Ah, não, eu vou estudar, eu vou ficar rico, eu vou viajar, né? A gente tem que lembrar todos os dias, de cuidar, né? Do nosso corpo, da nossa mente, cuidar da nossa família, né? Porque foi o que Deus preparou para nós, nós temos que cuidar bem daqueles que moram com a gente, cuidar, né? Também dos nossos pais, né? Dos nossos irmãos e ter realmente uma vida de sabedoria, né? Que não seja somente, né, 31 dias de sabedoria, que seja uma vida toda aprendendo, né, todos os dias, né, e se transformando aos poucos, porque a transformação ela leva tempo, né? A gente não vai ser transformado de um dia para o outro, mas se nós tivermos sabedoria, a nossa vida vai se transformando também. Sim. E é daquele jeito, né? A gente tem o corpo físico e o espiritual. Então, eu sempre lembro desse ensinamento, não sei aonde que eu aprendi, mas o que você tem alimentado mais? O físico ou o espiritual? Porque se a gente não alimenta o físico, a gente morre de fome, a gente desmaia, cai a Fica fraco, pressão, né? fica fraco. E se a gente não alimenta o espiritual, isso acontece do mesmo jeito. A gente também fica fraco espiritualmente. Por isso que tem muitos ensinamentos sobre o jejum. Porque quando a nossa carne fica fraca, o nosso espírito fica mais fortalecido e a gente tem um encontro, né? A gente não tá alimentando a nossa carne, a gente não tá naquele momento ali que a gente está buscando né, a oração mesmo, a gente está buscando Deus, a gente está fazendo um jejum, um propósito, né? A gente está alimentando mais o nosso espírito do que a nossa carne. Então, quando a nossa carne fica fraca, o espírito ali aumenta a nossa comunicação com Deus, né? Então, o que a gente tem alimentado mais? Ler a palavra de Deus, não somente falar que vai na igreja, né? Mas o que a gente precisa mesmo é se alimentar, buscar todos os dias se alimentar com a palavra de Deus, verdadeiramente. Então vamos orar? Vamos lá. Senhor,
Hoje queremos entregar diante de Ti nossas rotinas, nossos trabalhos, nossos sonhos, nossos desafios. Nos ajude a viver com equilíbrio, sem nos esgotar por aquilo que não traz paz nem vida. Que possamos confiar mais em Ti do que nas riquezas e entender que é o Senhor quem cuida de nós, quem provê, quem sustenta. Ensina-nos a priorizar aquilo que tem valor eterno. Renova nossas forças, traga descanso para nossa alma e direciona os nossos passos. Em nome de Jesus. Amém. E se essa palavra falou com você, compartilha com alguém que você ama. Isso mesmo. Envie para os amigos, para grupos e vamos continuar espalhando a palavra de Deus e essas mensagens que transformam vidas. E amanhã tem mais. Continuamos firmes nesse propósito dos 31 dias de Provérbios, aprendendo a viver com sabedoria, equilíbrio e fé. Paz seja convosco. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por ouvir o podcast. Podcast. Muito obrigado, podcast, Muito obrigado. por ouvir ao podcast.